Tudo bem, meus amores? Nesse vídeo nós vamos ver alguns tipos de reprodução. Bom, para a gente falar dos tipos de reprodução, a gente tem que entender primeiro o que é reprodução. Reprodução vai ser o processo em que vai formar um novo indivíduo, tá? É um outro ser vivo. E ela pode ser sexuada ou assexuada. Na reprodução sexuada, eu vou ter a presença das células sexuais, né? Dos gametas. E há, então, uma união desses gametas. Então, na reprodução sexuada, eu tenho gametas envolvidos em que eles se unem, tá? Gameta feminino se une ao gameta masculino. Já na reprodução assexuada, eu não preciso dessas células. A negação sexuada, então ela não é sexuada, ela não necessita da presença de células especiais, que são os gametas ou células sexuais ou células reprodutivas, tá? Aqui os indivíduos eles vão ser originados a partir de um ancestral só. E aí nós temos vários tipos de reprodução assexuada. Agora, qual é a vantagem da sexuada e desvantagem da assexuada? Vantagem da assexuada, tá? É porque parece assexuada. Mas a mais vantajosa aqui é a sexuada. Por quê? Porque eu tenho uma variabilidade genética. É só observar a diversidade que tem entre organismos que fazem uso dessa reprodução. Porque eu tenho gametas diferentes envolvidos em cada uma das reproduções. Nas reproduções assexuadas, eu não tenho essa variabilidade genética, porque eu não tenho células diferentes unindo-se e formando um único indivíduo. Eu tenho o indivíduo vindo de um único ancestral. Então, esses ancestrais, esses indivíduos, eles vão ser cópias dos seus indivíduos que os originou e não vai ter essa diversidade, essa variabilidade genética. E a variabilidade genética, meus amores, é um processo evolutivo favorável para a gente, tá? É um ganho para os seres que fazem uso desse tipo de reprodução. Bom, agora nós vamos falar alguns tipos de reprodução assexuada, ok? A primeira é a esporulação. Esporulação, o nome já nos induz ao processo. É um processo que vai formar esporos, que vão produzir esporos. E esses esporos, eles podem ficar latentes, ou seja, eles podem ficar inativos, aguardando o momento exato de se germinar. E qual vai ser o momento exato? O momento em que o ambiente em que ele estiver propiciar a ele as condições favoráveis. Então, a vantagem da esporulação é esse estágio de latência. Esses esporos, além de serem levados, como a gente tem aí a imagem, uma samambaia, uma folha de samambaia, aonde nós temos embaixo os esporos. Cada uma dessas bolinhas é um esporo. Esses esporos, eles são carregados pelo vento, né? Já que as plantas são sésseis e não se movimentam. Então, também é vantajoso para esse tipo de indivíduo e para esse tipo de organismo. Mas, comparando lá entre a vantagem da assexuada com a sexuada, a gente tem a variabilidade genética. Aqui, no caso dessas espécies que fazem uso desse tipo de reprodução, tem a vantagem da latência desses esporos. Ele pode voar, né, ser levado pelo vento, mas ele só vai germinar quando as condições a que ele estiver sujeita forem favoráveis para que aconteça, então, a germinação e o desenvolvimento de um novo organismo. Acontece em que indivíduos? Acontecem em alguns fungos, algas e algumas plantas inferiores. Inferiores, meus anjos, são aquelas plantas, né? Briófitas, pteridófitas, porque a gente tem as divisões lá das plantas, mas que não vem ao caso aqui agora, ok?
Então, as briófitas e as pteridófitas, já que eu mencionei, elas têm essa esporulação em uma das fases do seu ciclo reprodutivo, porque elas também têm alternância de geração, elas também podem produzir por outros meios, ok? Bom, vamos a mais um tipo de reprodução assexuada. Cisciparidade. Bom, a cisciparidade, ela também é conhecida como bipartição ou divisão binária. Meus amores, bipartição, eu estou dividindo ao meio, né? Divisão binária, eu estou dividindo em 2. Então, é quando uma célula vai originar 2 células filhas exatamente iguais a ela, ou seja, ela se divide ao meio e uma célula mãe origina, então, 2 células filhas exatamente iguais. Então, aqui também, menos ainda a variabilidade, né? Esse tipo de reprodução ele é vantajoso para organismos unicelulares. Eles têm uma célula só, mas eles se partem ao meio e aí originam 2 novos indivíduos. E aí sucessivamente, né? De 2, 4, 4, 8 e por aí vai, né? Dividindo e formando novos seres. Então, a gente tem uma imagem aí que mostra uma célula se dividindo ao meio. É claro que ela antes tem que duplicar o material dela para poder dividir e que esse material vá para as 2 novas células, ok? Todas essas imagens, meus anjos, a gente tem na nossa apostila. Lembrando que a gente já está no módulo 4, tá? Então, essa aqui especificamente, ela tá na página 271. Tá? Módulo 4. A anterior da cisciparidade na página 270. A gente pode acompanhar através da nossa apostila, ok? Bom, mais um tipo de reprodução assexuada é o brotamento. Novamente, meus amores, os nomes indicam, tá? Esporulação, esporos. Cisciparidade, eu estou tendo uma divisão. Não vai indicar muito nome, mas é só pensar na bipartição. E o brotamento, eu estou formando o quê, meus amores? Eu tenho a formação de brotos, né? Vai acontecer a formação de brotos, onde tem várias divisões celulares no corpo do indivíduo, até que essa parte em que houve essas divisões se solta do corpo, né? O broto se solta e aí ele passa a viver independentemente. Aquele pedaço origina um novo indivíduo. Tá? E acontecem em plantas, alguns fungos e em animais invertebrados, como por exemplo as esponjas do mar e as hidras, como a gente pode observar aí no nosso esquema. A primeira das imagens é um cacto, né? A gente pode observar que eu tenho vários brotos em cima de cada folha, né? Folha não, porque cacto tem não tem folha, né? Cada parte do cacto. E ao lado nós temos então a hidra, que também tá vendo aqui, ó, vai se surgindo novos, como se fossem novas hidrazinhas, que depois vão se romper dessa hidra central e vão originar aí pelo menos umas 4 hidras na imagem, a gente pode observar, ok? Bom, mais um tipo de reprodução assexuada é a partenogênese. A partenogênese vai acontecer com a presença de um gameta feminino, porém não vai haver a união, não vai haver a necessidade de um gameta masculino. Então a gente não diz que é sexuada, porque para ser sexuada há a necessidade da presença dos 2 gametas, do feminino e do masculino, e que eles se unam, tá? Precisa que haja a fusão desses gametas. Aqui é só o feminino e ele não vai se fundir a ninguém. O que acontece? Este gameta se desenvolve sozinho, sem fecundação, e aí o novo indivíduo vai receber só a carga genética da mãe. Então, também não tem variabilidade genética, porque não tem essa mistura de genes, ok? Aí pode acontecer em quais organismos? Pode acontecer em abelhas, em formigas, espécies de escorpiões, eventualmente alguns peixes, répteis, anfíbios e em plantas como, por exemplo, a banana.
Chegamos então à reprodução vegetativa. Ela é chamada de vegetativa por quê? Porque vai acontecer a formação dos descendentes através de estruturas vegetativas e não de estruturas reprodutivas. Eu tenho que pensar que eu tenho nas plantas estruturas vegetativas e estruturas reprodutivas. Quais seriam as vegetativas? Caule, folha e raiz, né? E as reprodutivas? Eu tenho lá os gineceu e androceu, certo? Então, aqui a reprodução vai acontecer pelas estruturas vegetativas e não pelas reprodutivas. Então, por causa disso, elas são chamadas de reprodução vegetativa. E aí, como exemplo, a gente tem o brotamento da batata inglesa, confecção de mudas com galhos e folhas, né? A gente pode fazer mudas através de galhos ou de folhas de determinadas plantas. E pela multiplicação dos rizomas, tá? Também pelo caule do morango. Então, assim, eu tô pegando partes vegetativas da planta e essas partes eu consigo obter brotos, consigo obter novos organismos, ok? Eu consigo gerar organismos por estruturas que, teoricamente, que a princípio não são responsáveis pela reprodução. Por isso que elas são estruturas vegetativas e não reprodutivas. E aí nós temos 3 imagens. A primeira imagem é uma imagem lá do cajueiro que fica no Rio Grande do Norte, né? O que acontece? Os ramos, os galhos, eles foram se espalhando e fizeram com que esse cajueiro seja conhecido como o maior cajueiro, um dos maiores do mundo, mas o que a gente tem aqui no Brasil é o maior. E, meus amores, é enorme mesmo e lindo. Mas presta atenção, como aqui é uma reprodução assexuada, vão formar indivíduos semelhantes, né? Indivíduos iguais aos que os originou. Por isso que eu consigo expandir e tudo se tornar um cajueiro só, tá? Na imagem do meio, eu tenho aí o desenvolvimento de uma folha, né? De uma suculenta. O que acontece? Você corta um ramo e aí ela vai fazer o quê? Você enterra esse ramo que vai originar uma raiz e através dessa raiz ela vai formar uma nova planta. Então, eu estou tendo aí a formação de novos indivíduos através da folha. E a folha não tem função reprodutiva, né, meus amores? A folha tem função de respiração, tem função de transpiração, tem participação na fotossíntese, menos em reprodução. Quer dizer, até agora, né? Bom, e aí nós temos na terceira imagem um ramo, né, enxertado em um tronco, ou seja, eu tiro um pedaço, enxerto, eu coloco em uma parte de outra planta e aí ele vai crescer. Claro que eu não posso fazer de espécies diferentes, né? Eu tenho que ser da mesma família ou da mesma espécie para poder originar um indivíduo igual, para poder formar o meu novo indivíduo. E aí, a partir dali, ele vai se fundir no tronco, vai germinar e vai gerar novos indivíduos, novos organismos, tá? Então, a vegetativa é esse tipo de reprodução. Por fim, nós temos a fragmentação, que também é um tipo de reprodução assexuada. Prestem atenção, todas aqui não teve união de gametas, tá? Todas aconteceram sem precisar unir um gameta masculino a um gameta feminino. Bom, aqui na fragmentação, o nome também diz, né? Vai fragmentar, ou seja, vai acontecer em organismos pluricelulares, como por exemplo, algas, esponjas do mar, anêmonas do mar, estrelas do mar e planárias. O que acontece, meus amores? Um pedaço desse indivíduo, desse organismo vivo, vai se separar do resto do corpo e vai se reconstituir, vai se regenerar, vai formar um novo indivíduo. E aí nós temos na imagem uma planária. Na parte de cima é ela inteira, na parte de baixo ela toda cortada. Quer dizer, aqui eu tenho vários pedaços do mesmo indivíduo.
Cada um destes pedaços formarão novos indivíduos geneticamente iguais, tá? Lembrando que na reprodução assexuada não há variabilidade genética. E a gente tem que reforçar isso porque a gente está falando em genética, ok? Também. Então, nós temos na primeira imagem uma planária toda cortada e cada um desses pedaços formará um novo indivíduo, ou seja, uma nova planária. E na imagem do lado, eu tenho a regeneração de um corpo de uma estrela do mar. Ou seja, ela pegou um pedaço da estrela do mar, se soltou e ali ele vai regenerar e formar uma nova estrela do mar. Para alguns indivíduos, essas reproduções são vantajosas, têm benefícios, mas a gente acentua aqui que em termos de genética, reprodução assexuada não é uma reprodução bacana, porque eu não vou ter mistura, todos os indivíduos vão ter exatamente a mesma carga genética que o seu antecessor, de quem ele foi originado. Ok, meus amores? Então, essas foram os tipos de reprodução assexuada. A reprodução sexuada a gente vai falar ao longo deste bimestre inteiro, especificamente da reprodução humana. Eu espero que vocês tenham relembrado, porque eu sei que vocês já estudaram isso, mas se tiverem dúvidas, nós tiraremos no nosso próximo encontro. Um beijo, fiquem todos com Deus e se cuidem.